Seja muito bem-vindo ao Cine Alquimia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a carta Mago do Tarô, na nossa série Tarô nos cinemas. Aqui eu não estou dando uma aula de tarô para que você preveja o futuro. Aqui eu estou te dando os aspectos simbólicos para que você veja o símbolo na vida e no seu dia a dia e também nessas obras que são tão legais pra gente. Antes de tudo, eu preciso dizer para vocês que nesse canal aqui, nas obras que nós vamos falar, que é Senhor dos Anéis, Rick and Morty e a série You, da Netflix, nós vamos dar spoilers. Então, para vocês hoje, eu vos apresento a carta O Mago. Quando a gente analisa uma obra simbolicamente, a gente está analisando características humanas, internas. Mesmo que os autores dessas obras eles não tenham a intenção de fazer esse símbolo de propósito, todos nós temos uma estrutura mental, então esses símbolos simplesmente escapam. É inerente ao ser humano quando ele vai criar algo, ele rechear aquilo de símbolo, mesmo que aquilo não seja a intenção dele. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar todas as notificações e seguir a gente nas demais redes sociais. Fortalecendo esse projeto, você fortalece esse tipo de conteúdo que é tão interessante para nós. Agora falando sobre a Carta Mago, antes de eu trazer os personagens e as obras em si, eu vou falar um pouco dela. A Carta Mago mostra uma pessoa, né, normalmente um homem, é uma carta masculina, é a carta número 1 do tarô. Ele está numa mesa que é chamada mesa de operações. Nessa mesa tem cálices, espada, bastões, enfim, instrumentos de rituais, cerimônias religiosas ou espirituais. Só que o mais interessante a nível de símbolo é que ou ele tem o símbolo do 8 deitado, do infinito, na sua mente, ou ele tem um chapéu com esse formato, que significa que ele é conectado ao universo. Ele tem as informações dos grandes mistérios. Ele tem tanto informação do sagrado quanto do ambiente que o rodeia, ou seja, o universo que o rodeia, a área em que ele atua. É também uma carta muito relacionada à comunicação e a início de projetos, ou o chamado para uma aventura. Que também, quando você inicia um projeto de vida, obviamente você está num chamado para aventura. Ele tem um dedo apontado para cima, ou uma espada apontada para cima, e um dedo apontado para baixo. Ou seja, através do conhecimento que ele tem do universo que o rodeia, ele materializa isso, ele conecta a matéria, ele põe esse conhecimento em ação. A carta Mago ela é uma carta ativa, ela é uma carta de ação, ela é uma carta que causa um efeito. Eu não poderia deixar de lado, agora que eu vou entrar nas obras, falar do personagem Gandalf do Senhor dos Anéis. Seria um crime se eu não falasse desse personagem quando eu falasse da carta O Mago. Gandalf ele é um personagem que ele é um Maiar, ou seja, ele é basicamente análogo ao que a gente chama de anjo na cultura judaico-cristã. Só que ele é um anjo encarnado, ou seja, ele tem uma forma divina, ele tem uma forma sagrada em sua essência, a qual quando ele encarna no plano material, ele encarna como um mago, mas ele lembra da sua vida de Maiar, ou seja, ele tem o conhecimento do universo, ele tem o conhecimento do sagrado e de todo o ambiente da Terra-média que o rodeia. E através disso, ele faz toda a movimentação e o chamado para a aventura. Gandalf, ele não só instrui filosoficamente os personagens, como ele pega o protagonista Frodo e leva ele para a aventura, é o chamado de aventura. Gandalf, ele tem essa ideia de dar início em projetos e prosperá-los, investir em pessoas. E mesmo ele não sendo o personagem principal, ele sabe delegar as funções de maneira que elas ou se liderem ou gerem lideranças em si. É muito importante, caso você, que está me vendo aqui, seja um empresário, tenha essa habilidade do Gandalf. É muito importante que você use dos seus poderes de mago e do saber universal, ou seja, do mercado em que você atua, para que você dirija as pessoas. E para você, que é uma pessoa já mais holística, envolvida com o esoterismo, o sagrado, é muito importante que antes que você se jogue em uma aventura, que você esteja muito bem conectado ao sagrado, de maneira a ter estudado, se informado, se respaldado disso. Gandalf é um personagem que ele expulsa demônios, ou seja, ele tem uma luz expansiva, ele tem o princípio da expansão. A carta Mago ela é uma carta de ação, aquela carta que faz algo iniciar e não só iniciar, não é só o começo, é crescer, é prosperar. Como eu sei que você vai ajudar a fazer aqui nesse canal, né? Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Então Gandalf, para além de um mago que lança feitiços e tem todas as artimanhas dos arcanos, ele traz esse símbolo para nós de expansão, conhecimento do sagrado e toda a vastidão que a aventura das nossas vidas vai seguir. Segundo personagem
representado pela carta mago do tarô, é Rick Sanchez, da animação Rick e Morty. Ele tem todas as características da carta mago e ele perverte um pouco, ou seja, ele cai para os aspectos negativos. Lembra que eu falei lá no começo que a carta mago tem o poder de comunicação, porque tem o chamado para aventura? Rick Sanchez, ele tem tão grande esse poder da comunicação que ele beira a malandragem. Pois é. A malandragem, ela também é um aspecto da carta mago do tarô. Mas vamos por partes, vamos do começo. Rick Sanchez, ele tem conhecimento do universo vasto, aliás, do multiverso, ou seja, todo o ambiente existencial que o rodeia, ele é muito bem informado a respeito disso, ou seja, ele está conectado com aquele 8 deitado que simboliza o infinito. Rick Sanchez conhece o infinito. E ele faz uso disso para materializar nas aventuras dele. Rick Sanchez, ele chama o Morty para as aventuras e muito embora, na maioria das vezes, não seja bom para o Morty ele amadurece e cresce com aquilo. O chamado para a aventura de Rick Sanchez faz com que o personagem cresça, exatamente como a carta mago. Todos os aspectos aventureiros de Rick Sanchez é um grande empreendimento de vida. Ele faz tudo para realizar os seus objetivos e prosperar. Ele não só alcança os seus objetivos, como ele também consegue criar máquinas e produtos que se multiplicam pelo universo inteiro. Isso é claro, sinal de prosperidade. Só que essa malandragem traz nele um sentimento de arrogância, de egoísmo, de muitas vezes passar por cima da moral e atropelar determinadas éticas, não poucas vezes, para realizar esses objetivos. Aqui já estamos entrando num aspecto negativo do tarô na carta mago. Quando você desvirtua os seus poderes de mago, você passa por cima das pessoas, você as manipula. Você já não viu, não sei, políticos fazerem isso? A carta mago, apesar dela ter o aspecto de liderança, não significa que ela vai ser sempre virtude. O que diferencia a virtude do vício é você. O que diferencia a nossa ética no caminho somos nós mesmos. Então sim, Rick Sanchez, ele é extremamente compatível com a carta mago do tarô. E não só, ele também tem um aspecto de professor e orientador, que a carta mago também tem. Ele é o orientador da família inteira, embora a família reclame dele, ele é basicamente o guru e guia daquela família. Então aqui eu concluo, sim, Rick Sanchez, ele caminha tanto na luz quanto na sombra, mas caminha na carta mago do tarô. Nosso último personagem representando os aspectos mais negativos, aliás, unicamente negativos do tarô. Vale ressaltar, de novo, que aqui vai ter spoiler. Quarta temporada da série You. Joe Colbert é o personagem principal, um psicopata que vive causando destruição por onde passa, mudando de cidade, mudando sua identidade, para assim fugir da punição. E não é do Joe que estou falando. Ou quase não é do Joe que eu estou falando. Na quarta temporada, Joe ele conhece um escritor que é candidato a prefeito, um político chamado Reese Montrose. Esse Reese, por ser político, ele tem toda gama de comunicação e ele começa a fazer uma chantagem com o Joe para que o Joe continue operando as suas obras de assassinato de maneira a chamar ele para uma aventura muito errada e antiética, diga-se de passagem. Mas o fato é que o Reese faz isso com o Joel. Só que o Reese, ele é uma alucinação de Joel. Joel, a partir de Reese, cria uma alucinação na sua mente que justifica os seus atos de assassinato. Porque Joel tem essa ideia de acreditar que ele é uma pessoa boa, de que tudo que ele faz é justificado, de que ele pode ser bom. É o aspecto de Joe que conhece todo o ambiente à volta. Ou seja, ele sabe toda a técnica de como matar alguém e esconder o corpo e fazer sumir todo o seu ato de violência. Reese consegue transmitir para Joe todos os tipos de chantagem que ele tem que fazer. E isso exige de Reese tanto um chamado para essa atitude, para que esse tipo de atitude prospere, ou seja, que ele consiga matar uma série de pessoas e sair impune, ou seja, uma prosperidade no lado negativo, porque a prosperidade nada mais é do que a multiplicação de seus objetivos em matéria. A prosperidade é um conceito, não é exatamente o dinheiro na conta bancária. A prosperidade, quando a gente fala em aspectos simbólicos, ela é um conceito muito mais abrangente. E, analisando a sombra, a gente pode entender muito melhor. Então esse personagem é muito bom pra gente fazer essa leitura. Ele não só chama Joe pra aventura, mas como o Joe tem que usar da sua lábia pra convencer as pessoas, ou seja, da sua malandragem, da sua manipulação e da sua comunicação ao auge, extremamente corrupto, para que ele prospere nesses objetivos. A gente tem os símbolos principais. O infinito, o 8 deitado, a qual o conhecimento do ambiente e do universo que o rodeia.
o chamado para a aventura, a capacidade de prosperar em si e a comunicação e manipulação do ambiente. O mago, ele manipula objetos a fim de alcançar um efeito. Então Rhys tem sim todas as características, né? Rhys e Joe, no caso, porque Rhys é uma alucinação de Joe, que contém essas características da carta Mago. Então aqui encerramos o nosso episódio da nossa série, nosso primeiro episódio da nossa série Tarô no Cinema. Aqui eu trouxe para você a carta Mago, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já usou os seus poderes de mago para prosperar um projeto? Para consolar alguém? Curar alguém? Liderar pessoas? Ou você já usou dos seus poderes de mago para manipular uma pessoa? Uma relação que seja? Não vamos julgar você, mas eu peço para você, escreve aqui nos comentários a sua experiência. Conta para mim como você usou os seus poderes de mago. Vamos trocar essa ideia, com todo respeito. Vamos fazer um debatezinho aqui nos comentários. Vejo vocês na próxima.